Fala cabeça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria saber de vocês. Vocês estão acompanhando o mercado automotivo? E não sei se depararam com aquela enxurrada de vídeos gritando, né? Que o preço do seminovo está despencando e que a queda só vai acelerar. Mas será que é verdade? Ou será que estão diante de uma tempestade de desinformação que está fazendo muita gente perder dinheiro? Se você acha que o preço do carro usado vai continuar estável, precisa assistir o vídeo até o último segundo. E lembrando, pessoal, não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? E pessoal, é o seguinte, o mercado automotivo brasileiro não está apenas mudando, ele está sendo virado de cabeça para baixo em tempo real. E não é papo de influenciador achando que entende economia. É um dado real. É comportamento de concessionária, é taxas de juros, é estoque parado e é a nova psicologia do comprador. E se você está pensando em vender o seu usado, comprar um seminovo ou trocar por um zero, este vídeo pode te poupar de prejuízos gravíssimos. Fique até o final porque a regra do jogo mudou e quem não entender isso vai pagar um preço alto. Vamos ao primeiro tópico, o mito da tabela FIPE versus a realidade do preço novo. Vamos direto ao ponto. Quem define o valor do carro usado no Brasil não é a tabela FIPE. Nunca foi. A FIPE é um termômetro atrasado, reflexo do que já aconteceu, não do que está acontecendo no momento. O verdadeiro norte, o verdadeiro imã que puxa ou empurra o preço do seminovo é uma única coisa, o carro 0 km na concessionária. Isso mesmo. O verdadeiro norte, o verdadeiro imã que puxa ou empurra o preço do seminovo é o carro 0 km na concessionária. Isso mesmo, o carro 0 km na concessionária. E o que rolou nos últimos meses? Uma onda massiva de reposicionamento de preços, principalmente vinda das montadoras asiáticas, ou seja, as chinesas. Quando o zero cai, o usado é obrigado a descer. É matemática pura de oferta e demanda. Se o consumidor consegue levar um carro novinho, 0 km, com garantia de fábrica, tecnologia atualizada e acabamento premium pelo valor de um seminovo de 3 anos atrás, com interior de plástico duro e multimídia lenta, adivinha para onde vai o dinheiro? Pois é, para o 0 km. E isso está esvaziando pátios, travando negociações e forçando lojistas a repensar cada avaliação que entra na loja. A onda dos chineses e o choque de preço. Acabamento. Deixa eu te revelar alguns números que não mentem e vocês podem até pesquisar depois enquanto me assiste. O Shelly Tiggo 5 chegou com um preço de entrada na casa dos 119 mil reais, 120 mil. Não é propaganda, é fato. E não veio pelado. Trouxe painel integrado, acabamento soft touch, assistentes de condução e um visual que briga de igual para igual com SUVs de marca europeia ou norte-americanas. Resultado, vendeu um lote. Não parou por aí. O GAC GS3, outra chinesa, apareceu com fila de espera. A Caoa, mais uma asiática, a Caoa Chang'an, trouxe o Uni-T poucos meses atrás, com um design que chama a atenção em qualquer estacionamento. E a Omoda entrou de vez no mercado, no jogo híbrido, com os 5 saindo por volta de 164 mil, entre 164 e 170 mil, não passa disso. Agora você que me assiste, pare por um segundo, pegue um Jeep Compass 2024, a gasolina seminovo, está rodando por volta de uns 150 mil. Aí uma Honda 5, 0 km, híbrido, com 5 ou 7 anos de garantia, sai por volta de 14 mil a mais. E aquela coisa, quem tem 150 mil, tem 165, tem 170, não é?
Uma diferença de 20 mil que dá para dividir em 2, 3 parcelas, certo? E aí eu te pergunto, você acha mesmo que o brasileiro médio, que valoriza a tecnologia, economia de combustível e garantia estendida, vai insistir no seminovo de 150 mil, mesmo que a marca seja forte? E eu vou te perguntar de novo, você acha mesmo que o brasileiro médio, que valoriza a tecnologia, economia de combustível e garantia estendida, vai insistir no seminovo de 150 mil com quilometragens rodadas, sendo que ele pode pegar um 0 km? E outra, a gasolina brasileira não é cara, é barata, pois no Brasil o governo subsidia. E ainda há setores logísticos da produção de combustível que são privatizados. Foi privatizado por governos anteriores. Se não fosse, seria ainda mais barato, certo? Se você está duvidando disso, só pesquisar depois, tá? E a resposta está nos pátios. Os carros usados nessa faixa pararam de girar. E quando o carro para de girar, o custo de capital começa a sangrar o lojista. E eu vou entrar num ponto que ninguém gosta de ouvir, mas que é fundamental entender. No Brasil, a gente trata carro como patrimônio, como se fosse imóvel, como se fosse aplicação financeira, não é? Você pode perceber, fulano tá com um carro novo, nossa, tá ganhando rios de dinheiro, cresceu na vida. Carro é bem de consumo, ponto. E quando você mistura essa mentalidade com o mercado que está passando por uma disrupção de preço, o resultado é frustração pura. O cara comprou um SUV em 2022, acha que vai recuperar o valor na revenda. Abre a FIP, vê lá 210 mil. Na prática não consegue nem 180 mil. Consegue ali o quê? 160, no máximo 165. Por quê? O mercado já precificou a nova realidade. Não é golpe, não é calote, é ajuste. A concorrência apertou, a oferta de opções novas aumentou e o preço despenca sem dó. E tem um detalhe cruel: o brasileiro fica mal por ver o patrimônio derreter, mas a culpa não é do chinês, não é da montadora, nem do lojista. É do ciclo natural de mercado que a gente se recusa a aceitar. O mundo, pessoal, não é estático. Certo? Vou repetir para que fique claro. O mundo não é estático. Enquanto outros países encaram o carro como ferramenta de mobilidade, aqui ainda tratamos como status financeiro. E isso custa caro na hora da troca. Você acha que só o comprador está sentindo impacto? Os donos de loja estão no olho do furacão. Tem lojista hoje se recusando a pegar seminovo de 100 a 130 mil em consignação. Sabe por quê? Porque ele já sabe o que vai acontecer. O cliente chega e diz: quero 120 mil no meu seminovo. Põe no pátio que vende. O lojista olha, faz a conta e pensa: vou levar esse carro, vou ocupar 15 metros quadrados do meu patrimônio por 60 dias, vou pagar seguro, documentação, lavagem, no final vou ter que baixar 15 mil para girar, ou seja, vou perder dinheiro e espaço. Espaço em concessionária é custo fixo disfarçado. Carro parado é capital morto. E no ritmo que o mercado está, que não ajusta a avaliação na hora do primeiro contato, vira refém do tempo. Por isso que você está vendo tanta oferta de seminovo com preço negociável na internet. Não é promoção. Sangria controlada para não virar prejuízo real. Se você quer ter um marco atemporal, olha para março. Foi o mês que o tabuleiro virou. A GM reposicionou a Tracker com preço inicial rodando de R$ 119 mil. Shell, GAC, Caoa, Omoda, todas entrando com agressividade. Todas entrando para espancar a concorrência. E o que isso gerou? Um efeito dominó. Quem tinha seminovo na mesma faixa de preço viu a demanda evaporar da noite para o dia. E tem um detalhe que pouca gente comenta: os carros híbridos estão acelerando isso. Antes, híbrido era nicho, era premium, era caro. Agora, está na casa dos 160, 230 mil, com garantia estendida, manutenção mais barata a longo prazo e consumo que desafoga o bolso no dia a dia.
Você pega um Jack J7 plug-in híbrido, sai por volta de 235 mil, com entrada facilitada e parcelamento estendido. Comparado ao Kia Sportage 2024, a gasolina seminovo, que está pedindo 200 a 210 mil. A lógica econômica pende força para o zero. E não adianta falar de tradição ou história da marca quando o bolso e o uso real apontam para o outro lado. Marca não enche tanque. Marca não enche, não paga IPVA baixo. Marca não dá 7 anos de garantia contra defeito de fabricação. Agora deixa eu abrir um alerta que está fazendo muita gente cair em cilada. Você vê anúncio gritando 60 vezes sem juros, só 60% de desconto, 60% de entrada. Para, respira, faz a conta. Se tem desconto à vista, significa que o preço final está embutido o custo financeiro. Não existe almoço grátis no mercado automotivo. Aliás, não existe almoço grátis em lugar nenhum. Se a montadora ou a financeira está te isentando de juros, é porque o custo está diluído no preço do carro. Na taxa de administração, no seguro embutido ou na revenda futura da carteira de crédito. O lojista sabe disso, o banco sabe, todo mundo sabe, somente o consumidor que não sabe, somente você que não sabe, e vira estatística. Por isso, antes de assinar qualquer proposta, pede o CET, o custo efetivo total. Compara o valor à vista com o valor financiado. Se a diferença for maior que 5 a 8%, desconfie. Se for igual, sem juros, é só marketing. E tem outro ponto. Entrada alta. 60% de entrada não é facilitação, é transferência de risco. Você está tirando o banco da jogada inicial, mas travando o seu capital no bem que já nasceu depreciando. Pense nisso antes de mover seu FGTS, sua reserva de emergência, ou vender outro bem para cobrir a entrada. Se você está com um seminovo de 2021, 2023, SUV ou sedã médio e está pensando em vender, a hora é agora. Não espere o lojista ligar, não espere a FIP atualizar. O mercado está precificando o futuro, não o passado. Se você segurar, a tendência é de correção para baixo, principalmente na faixa dos 100 a 180 mil reais, onde a concorrência com zero é mais brutal. Agora, se você está pensando em comprar, a estratégia muda. Não corra, espere o ajuste natural. Os estoques de seminovo vão aumentar, os lojistas vão precisar girar. E aí sim aparecem oportunidades reais de negócio. Mas cuidado com o barato que sai caro. Verifique histórico de manutenção, laudo cautelar, pendências judiciais e principalmente a procedência de garantia. Carro chinês novo tem garantia de fábrica. Seminovo de marca consolidada, às vezes tem garantia de loja de 3 meses. Não é a mesma coisa, certo? O mercado não vai voltar a ser, como lá em 2019, a era do carro usado seguro a valor. Acabou para a maioria dos segmentos. A nova regra é valor de uso, tecnologia embarcada, eficiência energética e custo de posse. Quem fabricar ou importar com essa mentalidade vai dominar o pátio. Quem insistir em preço inflado, baseado em nome forte, vai ver estoque virar dor de cabeça. E tem um movimento silencioso rolando. As montadoras tradicionais já estão ajustando planos de produto, redesenhando versões, cortando opcionais desnecessários e focando em versões de entrada mais agressivas. Ou seja, a queda de preço do seminovo não é temporário, estrutural. É o mercado se adaptando a uma nova base de concorrência. E quem não se adaptar vai ser atropelado. Tem um detalhe que ninguém menciona, mas que define a decisão de compra de 70% dos brasileiros. A diferença brutal entre o juro do carro novo e o juro do seminovo. Quando você vai para a concessionária de zero, a montadora tem parceria direta com financeiras, taxas de subsidiadas, campanha de parcelamento estendido e muitas vezes desconto na entrada. O banco quer empurrar crédito novo porque a carteira limpa
risco precificado e margem garantida. Agora, tentar financiar um usado de 3 anos numa multimarca, o juro salta, a análise de crédito aperta, o CET explode. E o que acontece na cabeça do comprador? Ele olha a parcela do seminovo, compara com a parcela do zero e percebe que, mesmo pagando o valor de entrada mais alto, a mensalidade do carro novo sai menor. Some isso a um detalhe cultural que ninguém tira do brasileiro: o tesão pelo carro 0 quilômetro. Lá fora, usado é bom. Usado bom é usado bom. Aqui, tirar o carro da concessionária, ser o primeiro a sentar no banco, sentir o cheiro de fábrica, isso ainda tem peso emocional fortíssimo. O brasileiro não compra só mobilidade, compra status de estreia. E quando você junta juro menor, mais parcela menor, mais efeito psicológico do zero, a lógica financeira aponta para um só lado: o carro novo. E é exatamente por isso que o preço do usado está derretendo. Deixa eu te dar um exemplo que dói, mas que é real. Pegue uma Hilux 2022. Estava pedindo ali 400 mil. Baixou para 380, depois 360. E mesmo assim, com 40 mil quilômetros rodados, ainda sai mais caro que o concorrente direto que acabou de chegar, a GW Aval H9 0km. Sabe o que ele tem? Motor robusto, acabamento que lembra um Defender novo, 7 lugares, tela gigante, assistentes de condução completo, a preço inicial na casa dos 329 mil, 7 lugares, porte de picape premium, tecnologia de ponta. E o brasileiro está olhando. Se não tivesse aquele logo grande lá na grade, muita gente juraria que era um SUV europeu de 500 mil, um Defender. Mas não é, é chinês, é novo, tem 7 anos de garantia e está vendendo mais que Hilux em vários estados. Agora me responde, quem vai pagar 360 mil no seminovo de 4 anos, com garantia de loja de 3 meses, história de manutenção para investigar, juro alto, se pode levar um 0km com tecnologia atual, garantia de fábrica, parcela menor? E a gente sabe a resposta, né? Vários parques vazios. O mercado não perdoa quem ignora a concorrência. O impacto não para no segmento de picapes. Desce para os SUVs médios e compactos. Nissan Kicks Zero, que no lançamento beirava os 200 mil, hoje sai por 172 na versão topo de linha. Motor 1.0, menos potência que a categoria, acabamento que já era básico quando saiu. Com a chegada de opções asiáticas mais completas, mais potentes e com telas que parecem cockpit de avião, a tendência é clara: desvalorização acelerada. Agora pega um Jeep Compass 23-24, 1.3 turbo seminovo, pedindo perto de 200 mil. Tá difícil de girar. Eu já vi dono de Compass trocar pro Aval, já vi dono de Kicks migrar para o BYD Song Pro. E aqui entra o erro fatal que muita gente comete: ver o chinês novo, cheio de tecnologia, lindo, chique e pensar: vou dar meu usado como entrada e pegar esse. Amigo, não faz isso, porque para conseguir um novo, você vai ter que vender seu seminovo por um valor de liquidação, assumir a depreciação de uma vez só e ainda financiar o resultado. Financiar o resto. O resultado, você toma prejuízo 2 vezes. Uma na venda do seu, outro no juro do novo. Se você já financiou, então é armadilha de capital. Planejamento é tudo. Trocar por impulso nesse mercado é queimar dinheiro. E é exatamente por falar em não queimar dinheiro que eu preciso deixar um aviso. Conquistar seu carro dos sonhos não pode significar destruir sua reserva, pagar juros abusivos ou travar seu futuro. Se você já tem pelo menos 20 mil investido e quer entender como estruturar uma aquisição inteligente, se alavancar errado e sem comprometer sua liberdade financeira, me chama no Instagram, tá? Que conversamos, porque carro é desejo, liberdade financeira é prioridade. Os dois podem coexistir, mas só se houver estratégia. Agora, se você acha que é
que isso é passageiro? Olha para trás, 2016. Quem dominava o ranking? HB20, Ford Ka, Prisma, Corsa, Sandero, Gol, HRV. Um time fechado. GM, Volks, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota. Poucas surpresas. Jeep Renegade apareceu como intruso. Citroën e Mitsubishi brigavam por migalhas no top 50. E hoje, BYD foi a quarta marca mais emplacada em novembro de 2025. Shelby, GWM, Caoa, Jetour, Ceres. O mercado brasileiro foi fatiado. As gigantes que antes seguravam 20% cada, agora dividem um bolo com outros, que já representam quase 20% do total. Não é evasão, é fragmentação saudável. E sabe quem ganha? Você, consumidor. Tem mais opção, mais tecnologia, mais negociação. Sabe quem perde? Quem comprou um seminovo de marca tradicional há 18 meses e agora vai revender. Vai doer, vai sangrar. Mas é o preço natural de um mercado que acordou para a realidade. O monopólio de preço acabou. E aqui entra o ponto mais ignorado pelo brasileiro médio, a mania de tratar carro como aplicação financeira. Não é? Carro é bem de consumo. Ponto final. No Brasil, a cada 8 a 10 anos, a inflação corrói o poder de compra. O câmbio oscila e os custos de produção sobem e, no final das contas, se você segurar um carro por uma década, a chance de vender pelo mesmo valor que pagou é real. Não porque o carro valorizou, porque o dinheiro desvalorizou junto. Quem entende isso, dorme tranquilo. Quem acha que carro é poupança, acorda com dor de cabeça. O mercado só reajusta onde existe competição, onde tem oferta, tem queda. Onde não tem, o preço trava ou sobe. Simples assim. Certamente haverá pessoas comentando, mas o preço do usado não vai cair, é balela. Eu entendo a frustração, só que essas pessoas estão olhando para a faixa errada. Estão olhando para o século 2002, HB20, 2013, para 2014. Carro com 14 anos, 150 mil km. Tabela travada em 32, 50 mil reais. E eu te digo, isso aqui não vai acabar. Não tem chinês lançando um carro de 50 mil. Não tem montadora querendo brigar nessa faixa. Por quê? Margem. O carro popular custa 70, 80 mil o carro popular custa 70, 80 mil no zero. A margem é espremida. A logística é cara. A guerra de preços não compensa. Os chineses preferem vender um SUV de 120 mil com tecnologia premium do que um hatch básico com plástico duro e lucro zero. Então, o mercado de entrada segue intocável. Quem quer Celta e HB20 antigo vai continuar pagando caro. Não é injusto, é matemática de oferta. Não tem concorrente novo empurrando o preço para baixo. Não tem alternativa. E o brasileiro que acha que vai esperar o popular derreter, pode esperar sentar. A realidade é dura, mas é real. Então, resumo que cabe no bolso e na mente. O seminovo de 100 a 200 mil vai descer porque o zero asiático chegou com garantia, tecnologia e preço de parcela menor. O juro do novo é mais baixo. A psicologia do brasileiro favorece o zero KM. O mercado foi fatiado. A inflação corrói e o popular fica parado. Caro, sem concorrência. Não é moda, é seco. Se você está com o seminovo nessa faixa, avalie a vender agora antes da correção acelerada. Se vai comprar, espere o ajuste. Exija laudo, verifique garantia e nunca confie em juros. Sem meu CT, o preço do seminovo caiu porque o zero mudou de patamar. A FIP é reflexo, não causa. O chinês não é vilão, é acelerador de mercado. Carro é consumo, não aplicação. E o brasileiro que tratar assim vai dormir mais tranquilo e acordar com o bolso mais cheio. Lembrando, pessoal, não esquecerem de deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.